Era com lesão por esforço repetitivo no cotovelo aí. Levantando o negócio, né? A mania dele, né? Vai fazer um trabalho de fortalecimento. Ombro também. Bom, vamos ao jogo então. Acabou o negócio de fantasma, né? Acabou. Não, acabou. Assim, era uma grande oportunidade. Eu vi quando chegou na final, a LDU, eu vi, eu estou torcendo contra a LDU, não quero pegar a LDU, o torcedor tricolor falando isso, né? Que era a grande oportunidade de pegar a LDU. E de dar resposta. De pegar a LDU. Esse time que jogou ontem da LDU, time fraco. Jogou para fazer o jogo chegar ao seu final. Ficou enrolando, e no primeiro tempo teve 2 minutos de acréscimo apenas. No segundo tempo foram 7 minutos. Para compensar a cera que a própria LDU tinha feito. Olha como o futebol tem umas bizarrices, né? O time faz cera, porque ele está com o resultado a seu favor. Aí ele perde o resultado. E aí o árbitro tem que devolver todo aquele tempo que o time que estava ganhando, matou. Né? Então a LDU ainda teve chance no final de buscar 7, 8 minutos de acréscimo. Um time que só jogou, não foi nem para se defender, só jogou para fazer o tempo passar. E para provocar os jogadores do Fluminense. Exatamente, não estava preocupado em jogar. Mas ontem, quando a gente falava do jogo, eu falei, o Fluminense não corre muito risco também. Não, mas é que às vezes esse tipo de jogo causa uma situação. O Flu pode ter se exposto ao risco. O que eu quis dizer, a LDU não parecia vir para atacar, para ela oferecer perigo. O jogo de ida foi bem difícil. O Fluminense estava ganhando por 1-0, teve um jogador expulso. Então ele foi expulso. Se expôs ao risco. Corretamente. Você passa a jogar com 1-0, que não é um resultado que te dá o título, é um resultado que leva para prorrogação, ou seja, teria que correr mais 30 minutos com 1 a menos. Então passa a ter o risco. O jogo passa a ser. Mas foi a LDU que ofereceu esse risco aí? O próprio Fluminense. O próprio Fluminense que ofereceu. Mas a maneira de jogar da LDU, a maneira de jogar, entre aspas, que não jogou, né? Da LDU, colocava também esse tipo de risco. E outra, o Fluminense segue com aquele controle legal de posse de bola, toque bonito, o jogo foi bom. Precisa finalizar mais, com mais perigo. Precisa o adversário trabalhar mais. Foi o único ponto. A coletiva do Diniz, mais uma vez, muito boa, né? Ele acredita a vitória e a coragem, que ele lembra disso, com 1 a menos continua atacando, mas também era uma necessidade, né? Até a substituição que ele faz no intervalo também, que ele tira o Felipe Melo, recua o André e coloca o John Kennedy para fazer dupla com o Cano. Todas as substituições muito boas. Então, você fica imaginando, eu preciso mudar o jogo. Aí ele olha para o banco e tem Renato Augusto, Douglas Costa e Marcelo. Isso. E o John Kennedy que já tinha entrado. O John Kennedy entra no intervalo e esses 3 entram aos 21, 22 minutos do segundo tempo. E foram os responsáveis por essa melhora de produção do Fluminense. Renato Augusto, aliás, é um ponto, né, pra gente falar, Alfredo, porque eu sei que sempre existe uma expectativa muito grande em relação ao rendimento do Renato, uma preocupação muito grande com a parte física, mas olha a diferença quando ele joga agregando um elenco mais organizado. Até no que ele jogava. Então, mas o Corinthians... Até no elenco que ele jogava, que era o time que tinha mais dificuldade, ele já mostrava a qualidade dele. Aí entra o Renato Augusto, para isso, já ficou bem claro, embora o Fernando Diniz tenha colocado os dois para jogar juntos, tem que tirar o Ganso. E o Renato Augusto... Mas o Ganso cansou ontem, sim, né? Então... é difícil não que não dê, mas é difícil escalar o time com o Ganso e o Renato Augusto, tá? Então teria que sair. E tem um outro porém. O Renato Augusto já parece muito claro que não vai jogar, porque não aguenta jogar 90 minutos. Se não aguenta jogar 90 minutos, se aguenta jogar 45, se aguenta jogar 30, é ele que vai esperar no banco. Então, mas esse é o ponto. Mas esse é o ponto. No Corinthians não tinha essa possibilidade, né? Em vários momentos, o Corinthians precisava fazer um cálculo de minutos que ele era capaz de suportar. Em alguns momentos, o Renato Augusto pode jogar 70 minutos. Mas vai jogar 90. Aquele jogo contra o Atlético Mineiro é um clássico, né, na Copa do Brasil, porque não estava previsto para ele jogar tantos minutos, só que foi um risco calculado. Olha, a gente precisa dele, ele vai jogar. Aí ele jogou contra o América Mineiro, se não me engano, assim, com certeza que foi o América Mineiro, na sequência, e aí ele se machuca.
né, machuca a panturrilha. Mas ali, quando você falava ali em off com o departamento médico, comissão técnica, todo mundo explicava, ó, foi um risco calculado, a gente sabia, mas essa era o tamanho da necessidade do Renato Augusto. No Fluminense ele não tem esse peso. Então eu também acho que ele também não está muito preocupado em brigar pela titularidade, porque ele sabe que ele é aquele jogador que sempre vai ser importante. E não precisa provar nada para ninguém. A diferença agora é que ele pode fazer o tratamento dele com muita tranquilidade, trabalhar com os minutos com tranquilidade, e aí quando ele entra ele faz isso. Então, pro Fluminense é sensacional, pro Renato Augusto é sensacional, e é o que eu falei, imagina você lá no banco e olhar esses 3 jogadores que inclusive foram companheiros da Copa de 2018, né, Douglas Costa, Marcelo e Renato Augusto, ter como opção para mudar a história de um jogo. 3 caras que são cascudos em decisão e entraram e falaram assim, LDU, dessa vez não vai rolar, queridos. Dessa vez não vai rolar. Aqui não. Aqui não. Com as substituições que obviamente acrescentaram, o craque foi o Arias. Quando eu penso que o Fluminense pagou $600 mil nesse jogador, eu falo, tá vendo? Isso é investimento. Então, aí, vale, quando você acerta um desses, vale a pena os outros erros. Tá? O problema é quando você só erra tudo. Erra em todos. Acertou um, paga esportivamente e depois vai pagar financeiramente os erros que você cometeu. Agora, quando não acerta nenhum, aí realmente fica difícil. É um jogador que se movimenta por todas as partes do campo, velocidade, técnica, habilidade, finaliza bem, está bem posicionado. Olha, assim, atualmente um dos melhores jogadores em atividade aqui no futebol brasileiro. E toda vez que tem um pênalti pro Fluminense, o que vocês pensam? Como você pensa? Primeiro, pensar, quem teria que bater esse pênalti teoricamente é o Cano. Isso aí. Também. Eu também. Mas assim, só ser... Não, eu acho que o centroavante tem que ser bom batedor de pênalti. Porque o Cano nem é tão bom assim. Mas, mesmo sendo bom, se tiver outro melhor, é o outro. É o caso. Muita tranquilidade. O trecho aqui, o único dessa longa fala do Diniz na coletiva que me chamou a atenção ontem, o único com que eu não concordo tanto é esse aqui, ó. O Fluminense fez um grande jogo lá na ida. Pois é, esse título começou lá, não foi aqui, não teve bombardeio, não teve mesmo, bombardeio, aliás, longe disso aí. Mas ele fala que o título começou lá. Por quê? Não pode desprezar quem joga na altitude. Poderia não ter perdido, até toma um gol bem no finalzinho, bola parada, então poderia até ter zerado lá. Porque quando vai jogar na altitude, principalmente contra times mais fortes de altitude, LDU é um time, a gente viu ontem, não é muito bom. Mas se você pegar os times que jogam na altitude, tradicionalmente inclusive, a LDU costuma ser a mais forte das equipes que jogam na altitude. Então, quando você vai enfrentar... Dependente do Vale, eu acho que não... Historicamente não, é um time que existe há 5 anos. Então, uma história que a LDU está há muito tempo. Né? Inclusive o time da LDU que foi campeão da Libertadores era um time bom. Time bom, tinha vários jogadores 2008, né? Que se desenvolveram com grande sucesso no futebol mundial. Então, quando você pega um time que é bom, ou um pouquinho melhor do que o padrão dos times da altitude, que joga na altitude, o ideal é você anular aquela partida, que foi o que o Fluminense fez. Não jogou bem, mas anulou aquela partida. Só permitiu a LDU ter uma vantagem mínima no final do jogo, uma vantagem que daria para reverter aqui. Porque se toma de 3-0 lá, a gente sabe o que acontece. Aí fica muito difícil, você tem que buscar o resultado, e buscar o resultado, faz o primeiro, e continua buscando o resultado, faz o segundo, continua buscando o resultado, e às vezes toma um, tem que buscar um resultado maior ainda, que foi o que aconteceu nas outras 2 ocasiões. Né? Então, talvez nesse ponto, pensando desse jeito, talvez ele tenha razão. Primeiro jogo, Jojo, que eu vi o Fluminense em 2024 com cara de Fluminense de 23, com cara de Fluminense de Diniz, por isso é que eu brinquei. Agora começou a temporada pro Fluminense. O que tem que se olhar com carinho pro que foi feito ontem? Não, com muito carinho. E vamos falar do Fernando Diniz também, né? A importância desse título para ele, né? Se consolidando no cenário de treinadores. Eu acho que o Fernando Diniz é um cara que muita gente admira, já admirava antes dos títulos, mas ele era muito cobrado por isso. Aí ele tira um peso quando conquista o Campeonato Carioca, né? Mas tinha muita gente que achava muito pouco. Aí ele vai lá, conquista a Libertadores inédita para o Fluminense, vira treinador da Seleção Brasileira, daquela forma um pouco atropelada. A gente sabe do trabalho que o Fernando Diniz
da qualidade do trabalho dele, e que na seleção brasileira iria requerer mesmo mais tempo, e depois chegou o seu entendimento que não ia rolar, né, até pela situação na tabela do Brasil nas eliminatórias. Mas assim, ele é um cara que, com todos esses títulos, acho que todo o respeito que ele tinha nos bastidores, e tem algum tempo, aí ele vai chancelando, né? Então eu acho que ele é mais um selo importante para a carreira do Fernando Diniz, mais uma prova de como ele é um cara diferente mesmo, né? Propõe ideias diferentes, e acho que a substituição, as coisas que ele se arrisca a fazer também, em muitos momentos deram errado, né? E faz parte, mas a gente tem que destacar a coragem dele e quando dá certo, que é exatamente o que aconteceu no jogo de ontem. Porque o jogo de ontem começou esquisito, né, Governo? Por mais que a gente soubesse a proposta da LDU, de congestionar meio campo, de bloquear as investidas do Fluminense, o Fluminense estava ansioso. O Cano, se esperava mais do Cano, o Cano parecia um pouco afobado, né, e teve uma chance clara de gol, que ele acaba tomando uma decisão errada, domina a bola, quando deveria ter chutado, enfim. Tem algumas questões ali do Fluminense, mas não foi um primeiro tempo bom realmente, que deixou uma margem, uma preocupação de leve para o segundo tempo, e ele vai lá e tira um zagueiro e põe mais um atacante, né? São poucos treinadores que teriam essa atitude, olha, a gente vai para cima, eu acredito no que a gente treina aqui. E aí passou esse outro momento de tensão, que foi quando o John Kennedy é expulso. Quando parecia as coisas estavam caminhando, vem a expulsão. De novo, concordo com o Alfredo, não tem nem que discutir, né? O pisão do John Kennedy é para expulsão mesmo. E aí poderia ter desandado a situação. E não, sabe que tinha ali jogadores experientes, cascudos em decisão, isso é muito importante. E aí o Fluminense ganha com muita justiça essa Recopa. Então eu queria também colocar dar um destaque para o Fernando Diniz, que é um cara que, título a título, vai ganhando todos esses selos aí importantes para a carreira dele, cada vez mais respeitado e admirado. Acho que é muito importante para a carreira dele esse título por conta do que aconteceu na seleção brasileira. Com falta de respeito. Exatamente. Isso me fez torcer muito mais por ele. Desde a oportunidade que ele recebeu. Eu tenho críticas assim, pontuais às ideias, ao trabalho, mas assim, você pode apreciar no geral eu gosto. No geral eu gosto. Tem algumas. Talvez outro ponto, por exemplo, a gente não viu o Fluminense passando nenhuma bola dentro da área, não. Dentro da pequena área, jogando muito com o goleiro, até porque não ficou lá atrás também. Não precisou sair lá atrás, ele nem adiantou a marcação para tentar segurar o Fluminense. Mas enfim, torço muito para que ele continue buscando algo diferente para o futebol. Acho que a CBF fez uma maldade com o Fernando Diniz, ainda que os resultados não acontecessem. Não, eu acho que pode contratar um técnico. Você pode contratar um técnico com o Fernando Diniz, primeiro como step. Apavorar. Não faz o menor sentido. O Fernando Diniz é um cara que tem ideias muito diferentes para ter um substituto depois. Então já não fazia o menor sentido. A partir do momento que o substituto não vem, aí faria todo sentido você dar continuidade ao trabalho. E aí é mandado embora por telefone. Mas eu acho que desde a oportunidade recebida, a gente já viu o desrespeito aí marcando, né, essa fase, esse capítulo.